Fala pessoal, bom dia, tudo bem? Eu sou o Rodrigo da startup Sala de Beat. A gente trabalha com treinamento e formação em educação e tecnologia. Olha só, eu quero trazer para vocês hoje aqui nessa IGTV um pouquinho de uma reflexão sobre a educação 4.0. Um termo bastante utilizado, as pessoas têm falado muito nisso e tem crescido cada vez mais a demanda por informação a esse respeito. Para que a gente possa entender um pouquinho do que é essa educação 4.0, vamos pensar num contexto histórico de onde que surgiu essa situação. Como essa terminologia, né, ela está inserida muito dentro do contexto tecnológico, na tecnologia que nós utilizamos esse processo de versões. Né? Você já deve ter ouvido falar várias vezes nessa situação. Eu tenho o Windows 7 e vou passar para o Windows 10. Então são versões do mesmo sistema operacional, do mesmo software, que vai evoluindo com o passar dos anos. Esse Educação 4.0, ele é exatamente esse mesmo contexto de evolução. Ou seja, antigamente, meados do século XVIII, nós tínhamos a educação que hoje nós conhecemos como educação 1.0, onde o professor era o único detentor do saber e os alunos não interagiam de maneira nenhuma naquele contexto sala de aula. O professor falava e o aluno apenas absorvia aquele conhecimento que o professor estava trazendo para ele naquele momento da aula. Depois evoluiu-se para uma educação chamada de educação 2.0, que veio junto com a Revolução Industrial. Nesse período dessa Revolução Industrial, os alunos eles já passavam a ter uma experiência um pouco melhor dentro do conceito educacional. Já existia, por exemplo, o trabalho com algum hardware ou software dentro de sala, materiais didáticos, né? No máximo a gente já tinha aí alguns laboratórios de informática, por exemplo, laboratório de ciências. Então a coisa já começava a evoluir um pouquinho e ampliava mais esse contexto de sala de aula, mas ainda era aquele processo do professor sendo o único detentor do saber e o aluno apenas um aprendiz praticamente sem interação nenhuma. Com o passar do tempo, evoluímos para a educação 3.0. Nessa educação 3.0, a palavra-chave é colaboração, ou seja, os alunos passam a colaborar no processo de ensino-aprendizagem. Eles passam também a ter uma contribuição com o professor, passam a ter uma independência, uma certa independência no seu aprendizagem, começam a surgir contextos de educação como ensino híbrido, por exemplo, começam a aparecer a educação, além da presencial, a distância. Então existe uma evolução que aconteceu nesse processo, que transformou a educação na educação 3.0. Agora a gente passa a ver uma nova experiência de aprendizagem. Essa nova experiência de aprendizagem, ela vem por meio de projetos, os alunos, vou dar uma olhada aqui para baixo que tem uma colinha esperta aqui que vai me ajudar a raciocinar melhor com vocês aqui nesse processo. Olha só, então os alunos eles passam a ter trabalhar por meio de projetos colaborativos, passa a ter uma autonomia maior, os recursos disponíveis na escola passam a ser usados de maneira criativa. E aí eles começam a aparecer, a surgir novas estratégias dentro desse conceito. Aí sim evoluímos então para a educação 4.0, uma educação baseada mais em projetos, uma educação baseada mais em recursos criativos, uma educação baseada mais em metodologias ativas, uma educação que faz uma transformação nesse conceito de sala de aula. É para ela que estamos caminhando. Né? Eu digo estamos caminhando porque ainda não implantamos definitivamente esse conceito da educação 4.0 em todas as escolas. Muitas escolas, principalmente as particulares, as escolas privadas, elas têm dado passos a esse caminho. Porém, o grande nó dessa situação ainda são os professores. Nós temos que, a partir de agora, começar a formar esses professores para que eles possam ser agentes transformadores dentro de sala de aula, desculpa, e a educação 4.0 sim atingir o seu ápice e gerar essa aprendizagem, né, esse processo, esse conceito de ensino, aprendizado de forma eficaz em sala de aula. A educação 4.0 ela tem a função de relacionar professor e aluno. É um conceito de aprendizado colaborativo, porém que ultrapassa esse princípio apenas da colaboração. Né? Ou seja, é um processo personalizado,
né? A gente diz que ao mesmo tempo que geral, que você olha para uma sala que tem 40 alunos, 30 alunos, e você tem que pensar a educação para essa turma toda, também a educação 4.0 traz uma nova roupagem de pensar essa educação também de forma individual, no tempo e na experiência de cada um dentro daquela sala de aula. Nós evoluímos para a educação 4.0, assim como a 2 evoluiu de acordo com a Revolução Industrial daquele período. Agora nós vivemos uma nova revolução industrial também, é a chamada Indústria 4.0. Por isso que hoje a educação ela precisa evoluir, né, para caminhar junto com essa nova indústria. Uma indústria que está extremamente tecnológica, uma indústria de serviços, de prestação de serviço extremamente criativa, uma indústria que precisa de pessoas que sejam empreendedoras, eficazes, que tenham conhecimento tecnológico das coisas, que saibam que daqui a alguns anos esse conceito de mercado de trabalho, de mundo do trabalho, ele vai mudar e tem mudado. Existem profissões que há 5 anos atrás não existiam e ainda estamos formando alunos e pessoas para profissões que daqui 5, 10 anos ainda não existem, que nós nem sabemos qual é. Esse é o contexto dessa nova indústria 4.0. E a escola ela precisa caminhar pensando nisso, pensando em formar pessoas empreendedoras, pessoas que possam estar presente nessa novo conceito industrial, nesse novo conceito de mercado de trabalho, de maneira eficaz, de maneira inteligente, de maneira criativa. Né? A educação 4.0 ela tem um conceito que é o aprenda fazendo. É o conceito de learning by doing, ou seja, aprenda fazendo, aprender fazendo. Esse é o novo conceito da educação 4.0, por isso que ela é baseada, como eu disse agora há pouco, em projetos, é baseada mais no fazer do que simplesmente na teoria que vai sendo aplicada dentro das salas de aula. Se olharmos hoje para as escolas e para a sala de aula, nós vamos perceber que muitas ainda vivem aquele meio entre a educação 1.0 e 2.0, não evoluíram nem tanto para a educação 3. Algumas estão ali, né, na educação 3.0, aquela questão da colaboração com o aluno e etc. Porém, na educação 4.0 o caminho ainda está sendo feito. Né? Nós precisamos ainda trabalhar muito para que as instituições de ensino possam estar presentes nesse meio da indústria 4.0 e assim transformar isso em educação, transformar isso em processo de conhecimento. Para isso é que que o mercado exige criatividade e é para isso que nós estamos aqui. A Sala de Beat está aqui para poder transformar esse conceito dentro das escolas. Nós formamos professores de alta performance. A gente quer que os professores sejam e trabalhem, né, com excelência, sejam excelentes. E um professor excelente é aquele que consegue identificar seus limites, saber como transformar esses limites em potencialidade e também identificar dentro dessas suas potencialidades o que ele pode trazer para agregar valor dentro de sala de aula. E além do mais, esse professor de excelência, ele conhece tecnologia, ele sabe trazer a tecnologia para dentro de sala de aula e ele sabe trabalhar com a participação dos seus alunos. Gente, os nossos alunos conhecem muito mais de tecnologia do que a gente. Eles só não têm aquela pessoa que guie, que faça ele entender como funciona realmente esse processo tecnológico e como que ele pode ter aquilo como um agregador de sabedoria, um agregador de conhecimento. Professor, quando eu digo que ele sabe de tecnologia e traz para dentro de sala de aula, eu não quero dizer que seja aquele cara que consiga trabalhar software, seja aquele cara que é um expert no Windows, ou aquele cara que é um expert em aplicativos de celular. Não, não exatamente. Se for assim, que ótimo, né? Que bom. Mas o professor ele precisa ser criativo. Ele precisa entender que existem tecnologias hoje que podem ser usadas em sala de aula e que podem transformar a educação. É isso que nós fazemos. A gente prepara você, treina você para que você possa ser um professor excelente, um professor de alta performance em sala de aula, utilizando tecnologia e transformando essa educação ainda enraizada entre 1.0, 2.0, evoluir para uma versão 4.0, que é a versão da atualidade. Uma educação learning by doing, aprendendo
fazendo, né? Aprender fazendo. Por isso que a gente está preparando, por isso que nós preparamos, a gente está não, por isso que nós preparamos para você um super workshop que vai acontecer no dia 6 de abril, né, deste ano, num sábado, de 13 às 17 horas, no Multiespaço 436, aqui em Belo Horizonte. Lá nós vamos discutir todos esses conceitos da educação 4.0, entender realmente esse processo, entender como funciona e entender principalmente como colocar em prática. E além do mais, a gente vai trazer também o que diz a Base Nacional Comum Curricular, a BNCC. O que a BNCC fala sobre essa cultura digital, né, dentro de uma de suas competências. E aí, nesse meio da cultura digital, como que está inserida esse conceito, como que está inserido esse conceito de educação 4.0. Nós vamos trabalhar metodologias ativas, além dessa discussão que vai ser feita junto com você lá, vamos trabalhar também algumas experiências de aprendizagem que vão ser super bacana. Se você quer participar com a gente, o link de inscrição está na bio da sala de Beat e você pode clicar, fazer sua inscrição aqui e vem com a gente para que a gente possa transformar realmente esse conceito educacional para uma evolução onde o ensino e a aprendizagem estejam atrelados a professores de alta performance, com excelência criativa e com tecnologia. Um grande abraço, espero vocês, 6 de abril e tchau!